Irmãos, irmãs, trazemos a todos nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, nosso Senhor, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. O ano 2000 marcou de forma profunda a rotina de uma família norte-americana, dos Leininger. O casal Bruce e Andrea haviam se consorciado há poucos anos e a providência divina já o havia os abençoado com um filho lindo, forte e saudável, batizado numa igreja católica a qual a família estava vinculada, com o nome de James Leininger. E no ano 2000, com recém 2 anos completos, a vida da família passou por um acontecimento por demais insólito. O menino, durante a noite, passava a ter pesadelos terrificantes. A família havia se mudado recentemente de Dallas, no Texas, para Lafayette, Louisiana, e haviam se abrigado em uma casa septuagenária muito antiga. E a família inicialmente relacionou os seus pesadelos com o fato de estarem numa casa nova, num ambiente novo, ao qual o menino estaria se adaptando. Mas os pesadelos tornaram-se cada vez mais intensos e frequentes. No meio da noite, o menino, ainda dormindo, ficava gritando que o seu avião estava pegando fogo, que os japoneses o estavam abatendo e que ele estava morrendo. E isso tornou-se a repetir incessantemente. A família, inicialmente, como eram bastante instruídos, buscou ler livros sobre puericultura que tratavam das questões infantis e identificaram que nesta faixa etária dos 2 anos era comum a ocorrência de pesadelos. Mas como eles não passavam, resolveram procurar médicos especialistas que tranquilizaram a família, dizendo que era natural e que haveriam de passar. Assim como eles estavam ocorrendo, vindo do nada, também deixariam de ocorrer. Mas tal não aconteceu. Ao longo de todo o ano 2000, aqueles pesadelos tornaram-se insuportáveis, abalando a sensibilidade e a estrutura familiar e interferindo no comportamento e na atitude do filho. Foi quando o filho passou, no estado de desperto, mesmo com 2 anos, a falar de coisas que nada tinha a ver com a sua existência atual. E a família católica não entendia o que estava acontecendo com o menino James, que mantinha um interesse incrível e impressionante por aviões, que eram os seus brinquedos prediletos. E os mesmos sempre acabavam quebrando-se a partir da hélice, de tão intensas que eram as suas brincadeiras e os seus entretenimentos com os aviões. O pai, neste ano de 2000, levou o filho a um museu em que havia exposição de aviões que haviam sido utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. E, para a surpresa da família, ele soube identificar vários desses aviões, velhos Mustangs, Spitfires, Wildcats. O que era incomum
para o menino com aquela idade e que jamais travara conhecimento direto sobre aviões e muito menos sobre a Segunda Guerra Mundial. E aquilo passou a inquietar cada vez mais a família. Quando Bob, a mãe de Andrea Leininger, que tinha uma mente mais aberta, foi a primeira a aventar a possibilidade de que a criança estava apresentando memórias de uma outra vida, de uma outra existência. A filha, Andrea Leininger, concordou com a mãe em função das evidências que ela estava vivenciando em sua rotina familiar, mas o marido permaneceu reticente e, católico fervoroso, não aceitou. Mas como os pesadelos não passavam, seguindo a sugestão da mãe, que havia recentemente lido um livro que havia sido publicado nos Estados Unidos por uma terapeuta e conselheira em assuntos de paranormalidade, chamada Carol Bowman, intitulado Crianças e Suas Vidas Passadas, como as lembranças de vidas passadas interferem na vida dos filhos, e que o havia achado muito esclarecedor, adquiriu o livro, mandou para a filha, que não vivia no mesmo estado que ela, e sugeriu que a filha procurasse essa psicoterapeuta especialista neste setor de lembranças de vidas anteriores que se verificavam em crianças. Andrea Leininger, como boa filha, concordou com o pedido e com a orientação da mãe, entrou em contato com a psicoterapeuta Carol Bowman, relatando através de um e-mail minuciosamente o que estava ocorrendo com o filho. A terapeuta ficou muito interessante e veio conhecer a família, o casal e o filho, e a examiná-lo, conversando sobre as suas lembranças, que eram muito vívidas e muito naturais, conversando de uma forma aberta, franca, sem realizar perguntas inquisitivas que levasse o menino a confundir-se ou a perturbar-se, deixando que essas lembranças aflorassem ao longo da sua fala, ao longo das suas conversas, ao longo do diálogo que estabeleceram. E a terapeuta ficou deslumbrada e sugeriu, com a anuência da família, a apresentação do caso num programa televisivo norte-americano chamado 20 por 20, que era apresentado por uma famosa apresentadora norte-americana, Bela Fonte. E o caso foi exibido na televisão, foi ao ar, salvaguardando a integridade da família, nomes, endereços, porque a família católica temia muito a represália e a rejeição, o preconceito da pequena cidade de Lafayette na qual viviam. E, portanto, a identidade dos mesmos foram preservadas. Com o contato com essa terapeuta, os pesadelos dele amainaram um pouco, reduzindo a sua frequência de 3 a 4 vezes por semana, mas não cederam de todo. E passaram a surgir novas nuances, em que viam nomes próprios, que viam citações de locais geográficos, de acontecimentos que a criança não havia vivenciado na atual existência, remetendo-a forçosamente a uma experiência pregressa, anterior àquela a qual ela se encontrava no seio da família Leininger. E, num desses episódios de pesadelo lúcido, o menino citou um nome
que seria o que ele tinha nesta outra existência. James Houston Jr. Observemos o paralelo. Ao reencarnar, a família, sem ter nenhuma lembrança com a vida anterior, dera-lhe o nome de James. O mesmo nome que ele tivera na encarnação passada. Com 2 anos de idade, ele passava a esquematizar vários desenhos e era recorrente os desenhos de aviões e principalmente do momento, que foi traumático para ele, no qual ele se lembrava que estava sendo morto durante a Segunda Guerra Mundial, durante um ataque aéreo. E esses desenhos, mais tarde, quando ele já identificara algumas letras e aprender a escrever os nomes, o próprio nome, ele passava a assinar como James III, numa alusão ao seu pai da outra vida, que também se chamava James. Então essas lembranças vinham de forma torrencial e muito fartas, constituindo um dos casos mais bem documentados de lembranças de vidas passadas e que tem o mérito de ocorrer numa criança que não poderia ter imaginado essas coisas. Em outro episódio, fez referência a um seu colega, também piloto, chamado Jack Larson, e fez referência a um porta-aviões chamado Natoma Bay. A família, que inicialmente estava cética, principalmente o pai de James, Bruce Leininger, passou a investigar, a anotar e investigar todas essas lembranças que espontaneamente, no estado de lucidez, ou no estado onírico, no estado de pesadelo, a criança estava vivenciando. E catalogava com minúcia e passava a investigar. E o pai, paulatinamente, devagarinho, foi se convencendo da realidade do fenômeno da reencarnação, por não encontrar uma explicação melhor para as lembranças do filho. Foi investigar o porta-aviões Natoma Bay, e ele de fato existia. Era um porta-aviões de pequenas proporções, que esteve engajado numa campanha bélica no Oceano Pacífico, em que os Estados Unidos estavam confrontando contra os japoneses. E daquele porta-aviões, o menino citou o nome do avião que ele havia pilotado na última vez, quando desencarnou, que seria um Corsair, e que, segundo os demais pilotos ainda sobreviventes, que ainda estavam vivos na época, já sexagenários, septuagenários, octogenários, não havia, na lembrança deles, nenhum avião desses presentes. Mas, ante a insistência do menino em afirmar que era um Corsair, ao fazer-se posteriormente a pesquisa, identificaram a presença deste avião e o seu piloto James Houston Jr., de quem ele era a reencarnação. Então, tudo o que vinha à tona na memória daquela criança pôde ser verificado factualmente, existia. E o caso passou a despertar a atenção pública dos estudiosos, dos especialistas na temática, que passaram a examinar o caso do menino Leininger com cada vez mais atenção. No ano de 2001, Lafayette, Louisiana, os Estados do Sul, nas proximidades do Golfo do México, estavam sob forte ameaça de um furacão, o furacão Lily. E a família, então, refugiou-se num estado centro-norte-americano onde tinham familiares. Ao regressarem, e após a passagem do furacão,
ao repararem as avarias na casa, que haviam sido poucas, o pai sentiu o ímpeto de tomar o seu filho nos braços, segurá-lo firme, abraçá-lo com carinho e dizê-lo: filho, eu te amo demais. E o filho olhou para ele como se aquilo não fosse novidade e disse para ele: eu sei, por isso os escolhi como pais. E Bruce Leninger, naquele momento, ficou estupefacto, ficou surpreso e chamou sua esposa, que estava ali perto no quintal, para que ouvisse o que o filho estava dizendo. Assim que a esposa chegou, pediu que o filho repetisse, e o filho disse que os havia escolhido, porque sabia que eles seriam bons pais para eles. E então perguntou para o filho onde ele os havia escolhido. E o filho disse que no Havaí. E a família, um ano antes, havia tirado férias no Havaí. E o pai esclareceu, perguntou exatamente em que lugar, e o menino disse, citou um edifício rosa, que é muito famoso numa das ilhas havaianas, e o pai lhe esclareceu que não, que quando eles tinham ido para o Havaí, não haviam se hospedado naquele lugar. Mas aí o menino disse que, corrigiu o pai, e disse que não foi quando eles tinham ido de férias, havia sido antes. Há uns 4 anos, quando o casal recém havia se consorciado, havia casado, e havia ido em lua de mel para o Havaí, e havia se hospedado naquele hotel, e ali o menino, em espírito, havia-os escolhido como pais. Provavelmente obedecendo a leis espirituais de afinidade que os aproximaram entre si. E realmente o casal, conversando entre si, se deu conta que poucas semanas depois, quando haviam retornado da lua de mel, ela havia descoberto a gravidez. E eles nunca haviam comentado com o filho sobre esta viagem que precedeu o seu nascimento nesta vida ao Havaí. O que deixou a família embasbacada, boquiaberta, e estabeleceu um laço de amor mais profundo com a criança, por ver que os mesmos não se restringem a nossas relações físicas, corporais, materiais, mas as precedem e as sucedem. E as lembranças estavam se tornando cada vez mais nítidas, cada vez com maiores detalhes. E foi numa dessas lembranças que surgiram 3 nomes próprios: Billy, Leon e Walter, quando o menino ganhou 3 bonequinhos de presente e deu a cada um deles esses nomes. E não é nome que criança escolhe para pôr nos seus brinquedos, nas suas bonecas, nos seus bonecos, etc. E aquilo despertou o interesse, a curiosidade da família, e o pai perguntou por quê. Foi quando a criança explicou que Billy, Leon e Walter escolheu esses nomes para nominar os seus bonecos, porque eles que o esperaram no céu, quando ele havia desencarnado na última, quando havia desencarnado, quando seu avião foi abatido pelo fogo antiaéreo japonês. E a família novamente, que não estava habituada e nem acostumada a lidar com esse tipo de informações, com esse tipo de reminiscência, com esse tipo de lembrança, novamente ficou surpresa, e o pai, que já havia feito todo um levantamento, toda uma pesquisa da tripulação que havia estado a bordo desse porta-aviões na Toma Bay, com
data de nascimento, se havia tido óbito durante essa ação bélica ou não, quem havia sobrevivido, endereços atuais, passando a entrar em contato direto com essas pessoas, mas alegando que tinham interesse de escrever um livro, com medo de que as pessoas se fechassem, diante do fato dele afirmar que o filho estava lembrando de outra existência. Então ele tinha todo um material farto, riquíssimo, com inúmeras informações sobre o porta-aviões, sobre a Segunda Guerra Mundial, etc. E quando o filho citou aqueles nomes, que o pai não sabia de cor, porta-aviões, embora de pequenas proporções, possuía centenas e centenas de tripulantes, e os esquadrões que integravam esse porta-aviões não tinham ligação entre si, não tinham muito contato entre eles, cada um seguindo o seu comando, seguindo as suas prescrições, as suas ordens, e ele foi buscar, então, em suas anotações, em suas pesquisas, e encontrou o nome destas 3 pessoas, Billy, Leon e Walter, o nome completo e a data de óbito. E, de fato, eles haviam desencarnado também no confronto bélico, também no combate no ar, alguns meses antes de James Houston Jr. desencarnar. James Houston Jr., como eles verificaram, desencarnou nas proximidades de Iwo Jima em 3 de março de 1945. E os demais haviam desencarnado na segunda metade de 1944. E o recepcionaram do lado de lá, na outra vida, recebendo-o do seu desencarne violento e chocante. Esta história acabou se tornando conhecida no mundo inteiro e se transformou também num livro intitulado A Volta, que os pais escreveram, englobando todo o relato, documentando todas as lembranças da criança, em parceria com um romancista de não-ficção chamado Ken Brose. Esse livro foi publicado em língua portuguesa pela editora Record. E é uma leitura muito interessante. Observemos que ele não é um livro espírita, mas confirma o postulado espírita do princípio reencarnacionista, de que não é a primeira vez que estamos aqui, que já estivemos muitas e muitas e muitas outras vezes na Terra. E é um dos casos, como dissemos, mais bem documentados na atualidade, que evidenciam a reencarnação, oferecendo fortes elementos probantes, segundo as exigências acadêmicas, acerca da reencarnação. Essa experiência modificou as crenças da família, fez com que elas se abrissem para verdades, para fatos com os quais não estavam acostumados, familiarizados, com os quais nunca haviam travado contato antes e até mesmo eram dotados de preconceito. E isto prova que a reencarnação é, como alguns médicos e cientistas na atualidade têm se esforçado por apresentar, uma lei biológica, independendo de qualquer crença, independendo de qualquer postura filosófica ou religiosa. O ser humano, em sendo veraz, em sendo verdadeira a reencarnação como lei biológica, querendo ou não, estará sempre submetido a ela. E esse episódio no seio de uma família católica, avessa
ao reencarnacionismo, evidencia que a reencarnação é uma realidade. E as lembranças vívidas da criança, a experiência traumática que se refletia ainda na atual reencarnação, como ocorre com cada um de nós, embora de forma mais branda e com reminiscências não tão claras, não tão nítidas, mas que ocorre com cada um de nós em proporções diferentes, esse episódio, né, ocorrido no seio dessa família, né, é uma evidência forte a favor da reencarnação e serviu para despertar o interesse da opinião pública e teve um efeito muito positivo na família Leiniger. O Espiritismo, desde o século XIX, a partir do momento que se estrutura através do labor intelectual e preciso do mestre Lyonese Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que nós o conhecemos sob o pseudônimo de Allan Kardec, estabelece como um dos seus princípios fundamentais justamente o princípio da reencarnação. E é sempre forçoso e importante lembrar que Allan Kardec inicialmente também era avesso à ideia da reencarnação. Allan Kardec teve formação católica. Os seus pais eram católicos. Não obstante ele ter ido estudar na Suíça, berço de uma das mais importantes vertentes da reforma protestante, o calvinismo, e tenha estudado no Instituto de Verdun, que aclimatava crianças que tinham origens religiosas diversas e que aprendiam ali a conviver com a diferença religiosa, Allan Kardec, ao longo de toda a sua vida, até tornar-se espírita, fora católico. E não tinha a mente aberta para a reencarnação. E quando ele travou os primeiros contatos com as comunicações advindas do mundo espiritual, e os espíritos revelavam e noticiavam a reencarnação, Allan Kardec teve dificuldade para assimilar esta ideia, até ser convencido por força do raciocínio acerca de que a reencarnação é o melhor sistema explicativo para a nossa realidade pessoal. De onde nós vimos, de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, o porquê das nossas lágrimas, o porquê das nossas dores, o porquê passamos, às vezes, por experiências pelas quais não gostaríamos de passar, mas que enfrentamos e que sempre vem nos ensinar alguma coisa. Então, a doutrina da reencarnação, que é um dos principais fundamentos do Espiritismo, elucida vários mistérios do ser humano que sem ela ficam sem solução. Então, Allan Kardec se convenceu da realidade da mesma e a incorporou no arcabouço doutrinário ao codificar a doutrina espírita, que se estriba, que se apoia, que se edifica sobre o princípio da existência de Deus, a existência, pré-existência e sobrevivência da alma, a comunicabilidade com o mundo espiritual, a reencarnação e pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e um código de ética universal que está sintetizado na moral evangélica, presente no Evangelho de Jesus. Então, esta síntese poderosa que constitui o Espiritismo, sobretudo através do princípio da reencarnação, vem nos oferecer diretriz para nos guiarmos no mundo com sabedoria e com elevação. Allan Kardec, perguntando às inteligências desencarnadas
com o fim objetivado com a reencarnação, obteve a seguinte resposta das mesmas: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Responderam os espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? E esta questão está posta como a de número 167 da obra invulgar, O Livro dos Espíritos. E ela nos apresenta 3 elementos, que a finalidade da reencarnação, em primeiro lugar, é expiacional. Nós estamos na Terra para expiar, não para sofrer a punição divina, que nos obriga a sofrer na atualidade o mal que nós fizemos no passado. De modo algum. O nosso Deus é um Deus de justiça, é verdade, mas também é um Deus de amor, um Deus de complacência, um Deus de misericórdia. E não seria Deus suficiente se fosse um Deus punitivo. E Deus não é punitivo. Por isso a reencarnação cumpre primeiramente uma finalidade expiacional, que nos impõe que soframos na atualidade terrena o impacto das nossas ações. Mas isso ocorre através de um processo natural, de uma lei espiritual. Não é Deus que nos pune, é nós que sofremos a consequência do que nós fizemos, do que nós mesmos fizemos, de forma automática dentro de nós mesmos. Daí as dificuldades em que nos situamos na atual experiência encarnatória, sobretudo aquelas experiências mais difíceis que cada um de nós vivencia, principalmente no âmbito da sua família, no âmbito da sua casa, no âmbito doméstico, onde nos defrontamos com os maiores desafios da atual existência. Os maiores desafios, onde nós teremos que mais nos superarmos, não é fora de casa, é principalmente dentro de casa, dentro do nosso lar, aprendendo a conviver e amar, suplantando as diferenças, transformando as algemas do ódio das existências passadas, aos quais nos agrilhoamos, nos aprisionamos, em almas gêmeas, em almas que se amam na atualidade, a partir da compreensão, da tolerância, da convivência fraterna dentro das paredes de casa. Então, a finalidade da reencarnação, primeiramente, é expiacional, isto é, nós hoje somos a consequência do que fomos ontem e seremos amanhã a consequência do que estamos sendo hoje. O que vale para esta vida e vale para existências anteriores. Porque nós tivemos, conforme ratifica o Espiritismo e as experiências científicas que vêm sendo feitas na atualidade, no âmbito das academias terrenas, nós tivemos várias existências, mas nós somos sempre o mesmo. Nós mudamos de corpo em cada encarnação, mas nosso espírito muitas vezes segue inalterável, e eis o nosso problema, que encarnamos e desencarnamos e voltamos a encarnar sem muitas vezes nos melhorar. Segunda finalidade da reencarnação, melhoramento progressivo da humanidade. Nós estamos na Terra para nos melhorarmos, para crescermos, para evoluirmos, para darmos cada vez mais o nosso melhor para o mundo, para aqueles que nos cercam, para aqueles que nós dizemos amar, mas que muitas vezes não amamos de verdade ou ao menos não amamos como deveríamos amar. Então nós estamos na Terra justamente para aprender a evoluir, a crescer, a compreender, a servir e amar.
Observemos o caso do menino James Leininger. Eu escolhi vocês, porque sabia que vocês seriam bons pais para mim. Isso ocorreu com cada um de nós. Nós, antes de encarnarmos, junto aos técnicos da espiritualidade que nos assessoraram, nós escolhemos a família em que viemos encarnar. Por ela possuir características e por nós possuirmos elos que se perdem na noite dos tempos em nossa historiografia espiritual, tanto a nossa quanto da família. Porque como nós vemos pelos romances espíritas, que estão aí as mancheias, as reencarnações quase sempre se operam em grupos de famílias, que encarnam, desencarnam e voltam a encarnar juntos, para dissolver as pendengas que têm entre si, as nódoas de mágoa, de ressentimento, de ódio, que criaram para si ao longo de outras experiências. Então nós, como o menino fez, nós espiritualmente escolhemos a nossa família. Tivemos encontro com os nossos pais espiritualmente. Não foi à toa que o casal escolheu o nome James para o menino, o mesmo nome que ele tivera na existência anterior. E o mesmo ocorre conosco. Então, a segunda finalidade da reencarnação, que é talvez a mais importante, é a do nosso melhoramento. O espírito Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, repetidamente sempre afirma: o bem que nós fazemos anula o mal que nós já fizemos. Então, o nosso melhoramento, ele nos catapulta para a frente, nos eleva, nos lança para cima, além de nós mesmos, porque nos torna melhores. Então, segunda finalidade da reencarnação, segundo os espíritos, melhoramento progressivo. E a terceira finalidade, a justiça. Observem que os espíritos finalizam a questão. Se não for assim, sem isto, onde a justiça? O que significa isso? Significa que tudo está certo. Em nossa vida, tudo está certo. Por mais pareça errado, por mais pareça de cabeça para baixo, tudo está certo. O que muitas vezes, aos nossos olhos, não é o melhor para nós, aos olhos de Deus o é. Aos olhos de Deus é o melhor para nós. É o que nós precisamos passar para aprender, para crescer, para evoluir. Finalizando a nossa fala, como a nossa querida irmã Valdereza já apresentou no início da palestra, estamos publicando a nossa primeira obra espírita, e ela apresenta um conjunto de 30 reflexões doutrinárias que versam sobre diversos aspectos ligados à espiritualidade. O amor, a família, o nosso dia a dia, a questão do nosso apego, as coisas materiais, tudo isso tem a ver com espiritualidade. Então, a obra apresenta 30 reflexões sobre essas temáticas, que são complementadas por 10 quadrinhas cada uma. Por isso o nome da obra, A Espiritualidade em Quadros. E o capítulo 15 versa sobre a reencarnação. Então selecionamos algumas quadrinhas e pedimos licença para ler. Modera os teus desejos, controla a tua ambição. Concentra-te nos propósitos da atual reencarnação. À luz da reencarnação, o seguinte enigma se esclarece: cada qual está na posição que justamente merece. O espírito avança mediante a reencarnação e com perseverança atingirá a perfeição. E por aí vai. Mas gostaríamos de encerrar a nossa fala uma prece-poema que apreciamos demais,
é de um dos espíritos mais sensíveis e delicados que conhecemos, que assina com o nome Maria Dolores. E essa prece poema foi psicografada pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier no ano de 1972, em Uberaba. E é uma prece poema que ela fez provavelmente na iminência da sua reencarnação, ou reencarnação na Terra, ou que tem validade para cada um de nós que já reencarnou. Talvez tenhamos feito esta prece, ao menos quanto ao seu fundo, ao seu conteúdo, antes de encarnarmos, e provavelmente é feita, quanto ao seu conteúdo, repetimos, por aqueles que estão planejando a sua reencarnação aqui na Terra, vindo ter conosco, pelas leis da reprodução. O título da prece poema é Mãos Marcadas. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo dos céus guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, no anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo, onde estiveres, uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem. E, se um dia, uma cruz de provas e de agravos, reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao medo a que me enleie, ajuda-me a entregar as mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe das minhas horas desregradas, onde sempre estiveste, sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Com esta prece e oração, finalizamos a nossa participação na casa, na tarde de hoje. Agradecendo pelo apoio, pelo amparo que sempre recebemos aqui, nesta casa que é de fé, que é de luz, que é de caridade. E agradecemos também a generosa atenção de todos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos envolver na sua paz e que nós possamos continuar em nossos quefazeres, lembrando sempre de voltarmos o nosso pensamento para Ele e procurarmos desde já progredir e evoluir cada vez mais.